Você tem se sentido incomodada ou insegura por problemas na sua região íntima? Isso tem alterado a sua vida sexual, a sua segurança e em alguns casos, tem até prejudicado a região por suor, por micose ou algumas lesões ali no local. Sabia que isso ocorre tudo por problemas, às vezes, numa hipertrofia, num crescimento dos pequenos lábios? Você sabia que existem tratamentos para esse tipo de cirurgia? Vamos falar nesse vídeo sobre a ninfoplastia ou a labioplastia. Olá, se você não me conhece, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Eu quero abordar nesse vídeo o tema relacionado principalmente à cirurgia íntima, particularmente sobre a labioplastia e ninfoplastia. Bem, mas o que é a cirurgia íntima? A cirurgia íntima, ela envolve toda aquela região feminina ali em volta ali da vulva, né? O monte de Vênus. Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem o monte de Vênus mais gordinho, então para isso a gente pode fazer o quê? Uma lipoaspiração para emagrecer o monte de Vênus. Tem pessoas que têm os grandes lábios também gordinhos, a gente pode fazer também uma lipoaspiração. Tem pessoas que têm atrofia dos grandes lábios, a gente pode fazer a lipoenxertia, né? Em alguns casos de flacidez intensa, existe ainda o tratamento com laser. Mas e os pequenos lábios, que são aquelas estruturas que estão mais internas ali na região íntima das mulheres? É muito comum, mais comum do que muita gente pensa, a hipertrofia desses pequenos lábios. E quando esses pequenos lábios estão hipertrofiados, ele não só deixa muitas mulheres às vezes inseguras, né, inclusive com sua vida sexual, porque ele acaba de maneira afetando a mulher por mexer na estética ali da região, né? Eles são às vezes muito hipertrofiados, muito grandes, como ele acaba levando a problemas às vezes de saúde. Tem pessoas que têm dor durante a relação sexual por causa que acaba tendo ali trauma nessa região, mas também prejudica muito a higiene. Então é muito difícil às vezes de limpar aquela região. E aquilo faz com que você tenha às vezes um odor desagradável e até o aparecimento de algumas doenças, né? Como, por exemplo, a micose, que é uma doença fúngica, né? Então são fungos que ficam ali no local e às vezes a pessoa precisa tratar então com antifúngicos com muita frequência. Além de um aumento dos riscos de infecção, de urina, tudo. Então a gente consegue perceber que a hipertrofia, esses grandes lábios grandes, ele não é apenas um problema só em relação à parte estética, mas ele pode levar a alguns problemas de saúde mais intensos. E como é feito o tratamento, então? Na grande maioria dos casos, a gente consegue fazer o tratamento num centro cirúrgico ambulatorial, um ambiente como esse daqui, mesmo aqui da clínica, né? Onde a gente pode fazer com o uso apenas da anestesia local, né? Faz a anestesia naquele local e faz, então, a redução desses pequenos lábios, tá? Com isso, a gente consegue ter um tratamento bastante eficiente. É claro, existem algumas pessoas, você tem que avaliar cada paciente, né? Às vezes os pacientes são muito ansiosos, tem pacientes que têm alguns outros problemas de saúde, e nesses casos, às vezes a gente precisa associar o procedimento com uma sedação, ou até uma anestesia, um bloqueio ali peridural ou RAC, né? E para isso é interessante, aqui a gente não pode fazer esse tipo de procedimento, aqui são feitos apenas anestesias locais, mas quando a gente precisa de algum tipo maior de anestesia, a gente pode levar para o hospital, então, para estar fazendo o procedimento num ambiente cirúrgico, hospitalar, tá? E em relação aos cuidados pós-operatórios? Então, o que a gente recomenda nos primeiros dias do pós-operatório é manter realmente a região bastante limpa, então limpa e seca, então tem que lavar com bastante frequência. Sempre que for ao banheiro, né, sempre importante estar lavando, não pode usar papel higiênico nessa região, tá? E quando você for, principalmente evitar ficar andando grandes distâncias. Por quê? Você pode suar naquela região e ficar com a perna um pouquinho mais afastada. Isso tudo vai levar mais ou menos uma semana, um pouquinho mais intensa. Relação sexual, a gente recomenda começar apenas após 2 meses do procedimento, a não ser que esteja muito bem cicatrizado, mas aí é uma coisa que a gente vai
vendo na consulta, mas geralmente o prazo para voltar a ter relação sexual é 2 meses. Tá? E a recuperação ela é bastante tranquila. Então, principalmente nas 2, 3 primeiras semanas, evitar passar papel higiênico, lavar com bastante intensidade e evitar andar muito. Né? Andar muito, principalmente na primeira semana. Depois já está liberado. O uso de calcinha também a gente não recomenda nessa primeira semana, que é quando ainda tem bastante a ferida, né? Ainda não cicatrizou. Após a primeira semana já pode voltar a usar calcinha. De complicações mais comuns que pode acontecer é abrir alguns pontos, você ter alguma feridinha ali no local que possa surgir. Tá? Tem pessoas que têm predisposição, às vezes até uma doença infecciosa, tipo um herpes, né, que é recorrente, então pela maior fragilidade na área podem surgir lesões tipo herpes ali no local, né? Então às vezes a gente recomenda tomar o aciclovir, que é um antirretroviral, tá? Para quem já tem mesmo esse tipo de doença, mas assim, geralmente é muito tranquilo e pode um ou outro ponto estar abrindo. É uma recuperação relativamente tranquila. Para você que não me conhece, eu sou Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu sou membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e, assim, um pouquinho da minha trajetória, né? Eu tenho 20 anos de formado, né? Fiz residência de cirurgia plástica num instituto bastante conhecido aqui no Brasil, que inclusive foi o responsável pela publicação do Tratado de Cirurgia Plástica. Durante a minha residência, eu fiz alguns estágios, né? Na Universidade de Toronto, na Universidade de Nova York, NYU, e na Universidade de Harvard. Após isso, me dediquei bastante à pesquisa, principalmente relacionada a cirurgias mamárias, contorno corporal. Tá? Tenho muitas publicações, tem alguns destaques aí, que eu tenho um artigo meu que foi capa do British Journal of Surgery, que é uma das principais revistas, não apenas de plástica, de todas as áreas cirúrgicas aí do mundo, né? Tenho também publicações na Plastic and Reconstructive Surgery, que é a principal revista de cirurgia plástica do mundo. Tenho na Annals of Surgical Oncology, a revista brasileira. Além das publicações ainda, eu fui convidado a ser revisor de alguns artigos científicos. Eu sou revisor de 7 revistas científicas, entre elas a Nature, e sou editor da Plastic and Reconstructive Surgery, que é a principal revista de cirurgia plástica do mundo, e da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica também. Eu estou frequentemente dando aulas nos principais eventos, em vários congressos de cirurgias plásticas, então são eventos que são então destinados apenas a cirurgiões plásticos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E tenho me dedicado bastante a essa área então do contorno corporal. Sou ainda membro do Comitê de Cirurgia Regenerativa da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Fiz mestrado, doutorado e tenho 2 pós-doutorados também pela Unicamp, tudo relacionado a essa área de contorno corporal e cirurgia mamária. A minha principal atividade hoje é aqui na clínica, na minha clínica de cirurgia plástica, mas eu ainda sou professor de cirurgia plástica também e ensino os residentes de cirurgia plástica, na área principalmente relacionada à preceptoria, ao ensino de cirurgias e técnicas relacionadas à cirurgia plástica.